folhas encarquilhadas, entre nós curtos, problemas de brotação e produção em várias plantas em um vinhedo, evoluindo para ramos mortos e até plantas inteiras perdidas. Você já deve ter visto esses sintomas em vinhedos por aí. Isso é o que chamamos de declínio e morte de videiras. Nesse vídeo vamos explicar um pouco o que é o declínio e como podemos tentar contornar a situação. Vamos tentar definir o que é o declínio. O declínio, então, é um complexo de fatores, doenças, pragas e outros problemas, às vezes até abióticos, que causam a morte precoce de plantas. Muitas vezes esses problemas eles podem estar associados. Vamos ver agora os principais problemas que acarretam o declínio. Uma das maiores pragas que está associada ao declínio é a pérola da terra, também conhecida como margarotes. Essa é uma cochonilha polífaga, ou seja, que ataca várias outras espécies, por isso muitas vezes está amplamente difundida pelo meio agrícola, que ataca as raízes da planta, causando o problema de redução de vigor e até a morte de plantas. O grande problema dela é que ela suga seiva e vai definhando a planta aos poucos. Ela é uma praga que normalmente é vista nos meses de outubro ou novembro, que é quando ela atinge o seu maior tamanho e fica mais visível nas raízes. Muitas vezes, quando o produtor não faz esse acompanhamento de raízes, ela é muitas vezes despercebida, atacando o vinhedo inteiro. Como ela é uma praga de solo, ela foi muito difundida principalmente na comercialização de mudas com torrão de baixa qualidade. O seu controle ele é difícil, muitas vezes ele pode ser amenizado com a aplicação de inseticidas via solo e outras práticas que melhorem a condição da planta, como o manejo de cobertura do solo, aplicação de adubos orgânicos, entre outros fatores que melhorem a condição da planta. Outro fator que também pode acarretar o declínio e a morte de videira são as doenças. A primeira delas que vamos comentar aqui é uma doença radicular, chamada de pé preto. Ela é chamada assim por deixar as raízes com aspecto de carvão quando ataca elas. Quando ataca amplamente o sistema radicular, a gente percebe até um enraizamento de colo na videira. Essa doença reduz o vigor da planta até causar sua completa morte. Outras doenças muito comuns são a fusariose e o verticílio, que são doenças que atacam o sistema vascular da planta. Eles acabam interrompendo o fluxo de seiva. Muitas vezes a gente percebe o ataque da planta com essas doenças de forma súbita no verão, quando há uma demanda grande de água pela planta e ela acaba murchando. Essas são doenças de difícil controle. Por isso, uma das formas da gente evitar elas é evitar a entrada, ou seja, a aquisição de mudas de baixa qualidade, o uso de equipamentos de poda em outras áreas e depois dessa área sem a devida higienização, e evitar principalmente solos encharcados, que propagam mais facilmente esse fungo no solo. Ainda em se falando de doenças, outra doença muito comum é a morte descendente de ramos. Ela é uma doença que a gente percebe um aspecto de podridão em V no ramo ao podá-lo, e ao contrário das outras doenças, ela começa na ponta dos ramos e vai evoluindo até a base. Por isso, uma das medidas preventivas, quando descoberta no início, é a poda até a gente achar ramos sadios, e a aplicação de fungicidas à base de cobre, tebuconazole ou tiofanato metílico, que colaboram com a doença. Mas lembrando que ela é uma doença de difícil controle. Quando ataca amplamente a planta é mais difícil controlar e a gente deve eliminar. Outro cuidado que devemos ter também é a limpeza das tesouras em áreas afetadas, para a gente não ir fazendo a contaminação de planta a planta, e principalmente a aplicação desses produtos à base de cobre, tiofanato metílico e tebuconazole, que são eficientes para a doença, principalmente após danos grandes, como o granizo. Estas pragas e doenças que comentamos são a que amplamente a gente percebe problemas nas áreas com declínio e morte de videiras, muitas vezes associados. Mas a gente deve lembrar que toda a causa que acarrete em redução de vigor e enfraqueça a planta pode levar ao declínio. Muitas vezes geadas, granizos maltratados, problemas com derivas de herbicidas, problemas nutricionais, plantio de áreas em locais encharcados ou com menor insolação solar, acarretam em problemas da planta
redução do seu vigor, problema de ataque dessas pragas e doenças que comentamos e até a morte de plantas. Se você gostou do conteúdo, deixe seu like e inscreva-se em nosso canal para mais dicas sobre produção de frutas. Agropomar, fruticultura na prática.